Eu não sei por onde você está andando, não sei o que você pretende fazer da vida, eu não sei quais são as experiências que você está vivendo. Viva-as, mas saiba que a sua casa é esta e que você precisa estar aqui de volta e que o Senhor vai estar te esperando. Então não demore. Olá, queridos espectadores, estamos aqui com muita alegria em mais um episódio do GloriaCast, o podcast da Paróquia da Glória, aqui em Fortaleza, no Ceará. Estamos retomando nossas gravações, trazendo aqui novas pessoas, novos irmãos, sejam os clérigos, sejam os leigos, mas sempre contando boas histórias e levando para todos vocês a palavra de Deus. E comigo aqui, a honra de dividir este podcast com a queridíssima Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui hoje com o nosso convidado especial, né? Esperamos ter uma boa conversa. Sim. E, Patrícia, você quer fazer as honras de apresentar quem vai estar conosco hoje? Olha só, conosco hoje, Padre Alex de Brito Sátiro. Ele cuja ordenação diaconal aconteceu em agosto de 2014 e a ordenação presbiteral em 22 de dezembro de 2014 também. Ele é pároco de Nossa Senhora das Graças em Pindoretama, região metropolitana de Fortaleza, desde dezembro de 2019. A paróquia de origem é aqui a Glória, onde ele celebrou a primeira missa, né? E ele também foi vigário paroquial para a área pastoral Santo Antônio de Pádua, em Caiçara, e também vigário paroquial de São José Edson Queiroz, aqui mais pertinho. Eu também vou falar um pouco mais, né? Ele é um jovem senhor de 51 anos, né? Aqui na Paróquia da Glória. Ele é filho da nossa comunidade. Ele foi catequista de Primeira Eucaristia, catequista de Crisma, foi também secretário paroquial aqui da nossa paróquia. Ele tem formações em Biologia e Química e agora está cursando o 10º semestre de Psicologia. Isso foi novidade para mim, viu? Foi novidade para mim também, viu? Nas nossas pesquisas. Ele também é professor da Escola Pastoral Catequética, né, a SPAC, da nossa Arquidiocese de Fortaleza, e também há 8 anos é conselheiro espiritual do movimento Equipes de Nossa Senhora. Uma grande biografia. Cansei, né? Apenas em ouvir, fiquei cansado. Então, mas vai render, né? Nos dando a graça de estar conosco aqui nesse episódio do GloriaCast, Padre Alex, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente voltar em casa e falar com todos os irmãos, né? Então, quando a gente vem aqui na Paróquia da Glória, é como você disse, aqui é a minha casa. Então, eu volto para visitar a família e para estar com todos, fazer parte também da história e da família. Então, quando a gente anuncia a palavra de Deus aos de casa, a gente foge um pouco daquela parte do Evangelho que diz que o Senhor não foi aceito pelo seu povo. Graças a Deus, eu tenho a graça de toda vez que volto aqui na Paróquia da Glória, eu me reabasteço, porque tenho o carinho, tenho o apoio, tenho o respeito e tenho a atenção de todos que fazem parte da minha família de origem. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Maravilha. E antes de começar aqui a gravação, a gente pediu para o padre, fique à vontade. Eu estou em casa, eu estou à vontade. Isso é muito bom, muito legal. Mas vamos iniciar, né? Vamos começar. Começar do início. Padre, como é que foi a sua infância, os primeiros passos na fé? O senhor vem de uma família católica? Como é que foi? Quem foi que deu aqueles primeiros ensinamentos? As primeiras sementinhas? Então, é aquela coisa, família católica. A maioria das famílias são católicas porque se professam como uma família que acredita em Jesus Cristo e tem fé. E quando às vezes não tem uma fé muito arraigada, a gente diz, eu sou católico, né? Então a Igreja Católica também tem essa missão de acolher a todos aqueles que professam a fé em Cristo. Depois, algumas pessoas discernem mesmo para onde seguir e se tornam evangélicas ou vão para uma outra forma de acreditar em Deus. Mas, de início, a maioria das pessoas são católicas. A minha família não é diferente. Eu tenho uma avó paterna, que era muito devota, muito cristã, de ir à missa, mas a minha família materna nem tanto. Os meus pais em si também, eles eram aqueles cristãos católicos de festa, né? Então, meu pai nunca deixou
passar a Semana Santa sem ir à missa da Santa Ceia, porque ele achava bonito o lava-pés. Mas, em compensação, a Vigília Pascal, que é a principal celebração, era muito longa. Então, a Vigília Pascal a gente não ia. Então, a nossa forma de fé é como, às vezes, a maioria dos cristãos. É uma fé que acredita em Deus, tem uma devoção à Nossa Senhora, mas não tem um compromisso real. Como é que eu venho a ter um compromisso real? Eles tinham essa forma de fé, mas sempre tiveram cuidado com a minha educação. Então, eu fui aluno do Seminário Seráfico, quando cheguei em Fortaleza. No bairro de Messejana, né? No bairro de Messejana. Eu sou natural de Natal, né? Então, a minha família é potiguar. Então, eu vim morar em Fortaleza em 82. E quando cheguei aqui, fui estudar com os capuchinhos lá no Seminário Seráfico. Então, qual era a sua idade na época, padre, quando veio para cá? Eu tinha entre 8 e 9 anos. Eu cheguei no colégio para fazer a quarta série antes, né? Quarta série da educação fundamental. E, depois de um tempo, eu fui estudar com os salesianos. Então, eu tenho uma fé muito grande, um respeito por São Francisco, tenho uma fé muito grande e um respeito por Dom Bosco, porque fui aluno salesiano. E aí eu estudei no salesiano da Antônio Sales, que na época só ia até a 8ª série, né? A 8ª série do Ensino Fundamental 2. E aí eu fui fazer o científico, né? O 2º grau, com os maristas. Então, a minha fé mariana também é pela dimensão educacional. Então, quem plantou a fé? A escola, né? Olha que interessante, né, Marcelo? Porque a gente hoje fala muito do pai, da mãe, da família ser o berço da evangelização. Né? Isso, e deve ser. Sim. E deve ser. Mas no meu caso, o processo foi ao contrário. Eu e a minha irmã que também foi catequista aqui na Igreja da Glória, a gente é que veio catequizando em casa. Sim. Então, porque nós estudávamos nesses colégios católicos, a gente foi desenvolvendo uma fé e anunciando isso dentro de casa. E a gente veio trazendo os pais para a missa. Mas o senhor participava de grupo de crianças, grupo de oração para crianças, grupo de oração para jovens? Ou foi só a escola em si? Foi só a escola em si. Com a primeira Eucaristia? Primeira Eucaristia com a Crisma. Então, eu fiz a primeira Eucaristia. Quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz no Colégio Seráfico, né? Frei Sabino. Era o grande Frei Sabino, era o Frei que era diretor na época da escola e quem fez a minha primeira Eucaristia. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu cheguei no ensino médio muito cedo, eu entrei no ensino médio com 14 anos, né? Então eu terminei muito cedo. E aí, no ensino médio, no Colégio Marista, quem estava no ensino médio podia fazer a Crisma. Então, minha formação de Crisma também foi na escola. E aí eu tive grandes catequistas na época, né, que também vai inspirando a fé. Sim. Lembro que quando eu estudava no Salesiano, eu chegava muito cedo na escola, né? Eu morava aqui na cidade dos funcionários, então tinha que pegar ônibus muito pequeno e os ônibus não eram muito lotados para ir para o centro da cidade. E aí eu chegava muito cedo lá na Igreja da Piedade e para entrar na escola eu entrava pela igreja. E o padre Fernando Sibim, que era o pároco da igreja, passava e eu entrava pela igreja, passava pela sacristia para entrar na escola. E uma vez ele pegou e disse, para onde é que vão os filhos de Dom Bosco? Aí eu disse, para a escola. Ele disse, está muito cedo, venha me ajudar na missa. Então, desde aquele dia, a gente de manhã cedo não entrava na escola, ficava ajudando o padre na missa. E ajudar era uma forma dele ter a gente aos olhos dele, porque a gente só ficava sentadinho lá no presbitério, não fazia nada. Mas a gente ficava lá e já escutava a palavra de Deus. Então, desde muito cedo, eu tinha missa diária. Quando eu mudei para estudar no Colégio Marista, eu continuei a participar das missas diárias, porque quando eu chegava, estava tendo a missa para os irmãos e eu entrava na capela e participava da missa. Até então, eu nunca tinha pensado em ser padre, né? Então, eu terminei o ensino médio, fui fazer cursinho, entrar na faculdade, né? Antes, eu tenho concluído essas faculdades, mas antes eu prestei vestibular para arquitetura, depois eu prestei vestibular para administração, estudei na FEAC durante ainda 4 meses, mas aquela dimensão da administração, de lidar com pessoas diretamente, de papelada, aquilo não me agradou muito. Por vontade do meu pai, e eu, para satisfazer um pouco o pai,
Fui fazer engenharia mecânica, então eu estudei engenharia mecânica também até o 5º, 6º semestre. Nossa, E aí, padre. Muitas áreas. Várias né? formações. e aí, atuando já nos estágios, foi que eu disse, não, isso não é para mim, né? E aí fui fazer, eu senti uma necessidade de estar com o povo, mas não sabia o motivo. E aí eu prestei vestibular nessa época para medicina, e aí na época era vestibular, então a gente tinha 2 fases, tinha a primeira fase, a segunda fase, e na época eu até fui bem, né? Passei na primeira fase, mas a segunda fase do vestibular eu estava doente, e também já fazia muito tempo que eu não estudava. Eu decidi fazer vestibular de sopetão, fiz a inscrição e logo, com 2 meses, tinha as provas. Então, fui fazer o vestibular. Porque eu tinha essa vontade de lidar com as pessoas. Enquanto eu pensava que era para cuidar do corpo, eu fui atrás de cuidar do corpo. E nessa mesma época, eu fiz vestibular para biologia. Então, eu fui cursar biologia, depois eu fiz uma habilitação e especialização em química, e fui realmente dar aula nas escolas, né? Assim, eu lidava com as crianças, lidava com os jovens, e era muito bom esse contato com a juventude. Mas é porque eu acredito muito que tem a inclinação pessoal. Tem. Porque um jovem que está chegando na igreja, o padre fala, vem me ajudar aqui. No outro dia, se ele não gostasse, ele ia por fora. Ele não ia entrar na igreja. É verdade. Então, se o senhor voltou lá para ajudar, tem uma inclinação. Tem uma inclinação, né? Mas a gente não tem a consciência dessa Sim. inclinação. A gente vai atendendo o chamado, acha aquilo bom e a gente vai ficando, né? Então, se foi bom hoje, amanhã pode ser bom também. Teve o desvio da adolescência? Teve. Adeus, igreja. Um abraço. Teve. Esse desvio da adolescência foi tão marcante que eu cheguei de vir trazer a minha mãe para a missa aqui na Igreja da Glória e voltar para casa e não ficar para a missa. Uhum. Então, também há esse desvio. E aí é onde tem o olhar do pastor, né? O olhar do pastor. Nessa época era o padre Alberto Castelo, nosso pároco aqui. E o padre Castelo chegou para minha mãe uma vez e disse assim, cadê o Alex? Aí ela disse, não sei o que está acontecendo. Ele está vindo me deixar na missa e não está ficando para a missa. Aí ele disse para minha mãe, é natural, não se preocupe, você semeou. E minha mãe não entendeu na época. Teve um dia que eu vim buscá-la e ele estava me esperando com ela, né? Então ele chegou para mim muito claramente, sem me repreender, sem dar carão, sem buscar conceitos morais e disse, eu não sei por onde você está andando, não sei o que você pretende fazer da vida, eu não sei quais são as experiências que você está vivendo. Viva-as, mas saiba que a sua casa é esta e que você precisa estar aqui de volta e que o Senhor vai estar te esperando. Então, não demore. Nossa. Né? Oh, que incrível. Recado dado, né? Recado dado. E aí foi. E o padre Alberto Castelo foi a primeira pessoa, assim, que viu sinais de vocação em mim, sabe? Ele uma vez disse, Alex, você não quer fazer uma experiência vocacional? Eu dizia, não, padre. Depois, outro dia, ele perguntou de novo. Era um não consciente ou era um não de consciente. dúvida? Era um não consciente. Naquela Quando ele disse, época, naquela época era consciente. Ao ponto dele me fazer essa pergunta 3 vezes. E na terceira vez eu dizer para ele, Padre Alberto, entre o sacrário, a minha vida com a igreja é entre o altar e o meio da rua. Entre o altar e o sacrário, porque nossa igreja antiga, o sacrário ficava no altar, né? Sim. Assim, aí eu disse, entre o altar e o sacrário é com o Senhor. E ele sorriu, disse, eu não vou lhe perguntar mais, mas eu posso lhe dizer uma coisa? E aí quem conheceu o Padre Castelo vai lembrar que ele gostava muito de ditados populares, né? Ele virou para mim e disse assim, quem muito desdenha quer comprar. Né? Acertou, né? E eu sorri, saí dali sem entender, não pensei, nem elaborei pensamentos com relação a isso, mas aí quando eu entrei no seminário eu lembrei da frase e daquilo que ele esperava para a minha vida, né? Incrível. É incrível. E, padre, nesse momento, então, que o senhor é um profissional, o senhor está contribuindo com a sua casa, na dinâmica da sua família, como é que foi, então, essa guinada total
o chamado ao sacerdócio. Eita. Como que aconteceu esse encontro com o chamado? Porque Ele tem está a química, ele tem a biologia, ele profissionalmente. teve vários caminhos, aí agora teve o chamado. Teve o chamado, mas o chamado, eu sempre disse que aquilo que eu disse para o padre Alberto Castelo, eu também disse para Deus várias vezes. Né? Eu me senti motivado a estar na igreja muitas vezes. E como eu sou o primeiro filho e primeiro neto de família de nordestinos, assim, eu sempre tinha os projetos familiares, né? E o projeto familiar era: você estuda, você se forma, você tem um bom trabalho, um bom emprego, forma uma família, e com isso a gente também tem, como família nordestina, uma ascensão. Eu seria talvez eu seria o primeiro neto a concluir uma faculdade, né? Para uma família nordestina, isso é muito sério e muito bom que isso aconteça. Então, esses projetos foram se concretizando. Então, quando eu dizia, senti o chamado de Deus, eu dizia: não, Senhor, eu ainda preciso fazer isto. Não, Senhor, eu preciso me formar. Não, Senhor, eu preciso aprender a trabalhar, eu preciso conviver com as pessoas. Não, Senhor, eu preciso viajar, conhecer alguns lugares. Não, Senhor, eu preciso viver, preciso namorar. E o Senhor nunca me vetou essas possibilidades. Pelo contrário, quando eu senti o chamado que dizia não, a vontade se acalmava, a voz do Senhor se acalmava no meu coração e tudo se abria. Apesar de estar distante, tinha essa intimidade, de certo modo. Mas eu voltei logo, eu tive aquele afastamento, mas depois eu voltei para a igreja, né? E isso tudo eu fui vivendo. Então, quando eu dizia não, as coisas se abriam e eu realizava. Sim. E aí, quando eu realizava, aquele empecilho que eu colocava, com o tempo que era realizado, eu voltava a sentir o desejo de ir para a igreja. E aí eu apresentava outro empecilho. Eu vejo muito esse período na minha vida como Jonas, sabe? Levanta-te e vai anunciar. E Jonas disse não. Mudou o caminho. E eu dizia também não, e eu mudava o caminho. Aí teve umas baleias aí que engoliram assim. Pois é. Tipo Quem me engoliu foi uma experiência, eu posso dizer, mística nesse sentido. Aqui na igreja, nessa época, eu já tinha passado da catequese, né? Já tinha passado pela crisma. Eu era catequista junto com a Valéria, que é catequista aqui, então a gente estudava bastante a palavra de Deus, a gente preparava os encontros de catequese e eu dizia: Valéria, as crianças estão ficando descobertas, porque a gente prepara para a primeira Eucaristia e tem um espaço até a crisma. E aí a gente começou a fazer um trabalho com as crianças na perseverança. E aí foi mantendo essas crianças aqui. Eu disse: Valéria, as crianças estão aqui, vão sair para a crisma. E aí, cadê a referência deles para a crisma? Nós temos catequista de crisma, mas cadê a referência dessas crianças nossas? E aí a gente se desvinculou, a Valéria continuou na primeira Eucaristia e eu fui para a crisma para poder tomar conta das nossas crianças, né? E dar uma continuidade de trabalho para que elas ficassem aqui. O senso de pastoreio já estava ali, né? E aí a gente foi trabalhando nesse sentido, né? De dar essa completude no trabalho. Eu estava falando isso porque eu estava contando... O seu chamado, o chamado. Ao sacerdócio. Isso. E aí, nessa dimensão, eu fui sendo engolido pela própria igreja. A minha baleia, eu acredito que foi a igreja, entendeu? Que foi me mostrando onde era que eu deveria estar. E aí chega um momento que, quando eu estava dando aula já, eu dizia, foi o último empecilho que eu coloquei para Deus, dizer: hoje eu não sei se eu seria feliz sem essa vida. Então, você lembra, eu tenho 51 anos, então há 31 anos atrás, um jovem de 20 anos, com um estágio que eu trabalhava 4 horas por dia, e naquela época eu já recebia um salário de R$3.500. Então eu dizia: não sei se eu consigo mais ser feliz sem essa vida que eu tenho, com essa segurança. E aí eu fui dar aula.
E aí, professor, você sabe que professor não tem essa remuneração toda. Tem uma alegria, muita satisfação de ver o crescimento da criança e do aluno, mas não tem uma segurança financeira muito boa. E aí, diante disso, eu comecei a perceber que eu era feliz, com muito pouco. E era muito pouco mesmo, porque eu passei a trabalhar segunda, quarta e sexta, o horário da manhã, porque o horário da tarde e noite eu queria me dedicar aos trabalhos da igreja. Então, eu me sentia bem nessa fase. E aí, nesse período, aqui na nossa igreja, nós tínhamos um grupo de seminaristas que fazia estágio pastoral aqui na igreja. Hoje é o padre Glailson, o padre Josileudo, o padre que diz assim, é massa, tudo massa. Sim. Isso. Ele foi nosso seminarista aqui na paróquia, na Glória. E aí, no dia da ordenação diaconal deles, eu que passei, que eles estavam na comunidade do Dendê, onde eles faziam pastoral, e eu passei por lá e fui levá-los para a ordenação. E aí levei, eu vendo 2 jovens, né, assim, eles são mais novos do que eu, mas eu vendo 2 jovens entregando a vida a Deus e felizes por aquilo. E aí eu comecei a dizer assim, será que eu não seria feliz também? Mas aí eu os levei no dia da ordenação diaconal. No dia da ordenação presbiteral deles, eu estava também na igreja. E aí é onde eu acho que eu passei por essa experiência mística, porque na hora da ordenação deles, quando eles se prostraram no chão, ali, aquele momento que a gente reza a ladainha, né? Assim, eu estava de joelhos rezando a ladainha e quando eu olhei para o altar, eu me vi deitado no chão, né? Pronto. Aí foi uma visão que me desestabilizou na hora. Na mesma hora eu saí dali, fui na sacristia, e quando eu estava na sacristia eu encontrei com o padre Emílio Castelo. E aí o padre Emílio disse, o que é que você tem? Aí eu disse, não sei. Aí eu contei para ele, ele disse, calma, reze e depois converse com seu padre. E aí eu acalmei naquele dia, rezei e vim conversar com o padre Salles. Né? O padre Salles disse, mas você está me contando isso por quê? Ele disse, porque agora eu não tenho mais um empecilho para dizer para Deus, eu não sei se isso não foi um chamado, né? E ele disse assim, vamos discernir, né? Mas vamos encaminhar. Então, é quando eu digo que às vezes é vontade realmente de Deus, porque quando ele disse, vamos encaminhar, ele já ligou para o padre Oliveira, que era pároco aqui no Dias Macedo, na igreja de São Francisco. Eu fui falar com o padre Oliveira no mesmo dia. O padre Oliveira me recebeu, me atendeu, escutou e disse assim, vamos dar procedimento nisso, e já ligou para o seminário. E aí quem atendeu no seminário foi o diácono, mas hoje padre Fernando. E o padre Fernando falou com o padre Oliveira, escutou tudinho, ficou com o meu telefone. E eu ainda estava falando com o padre Oliveira, o meu celular tocou. Quando eu atendi, era o padre Fernando. E o padre Fernando disse assim, deixa eu fazer uma pergunta. O Alex que eu estou falando é o Alex que eu conheço, o Alex da Igreja da Glória, o Alex que é catequista, o Alex que ajuda assim. Eu disse, sim, padre, sou eu mesmo. Aí ele disse, venha falar comigo amanhã. E aí eu já fui falar com ele no dia seguinte. Então, é vontade de Deus, porque o processo, né? O processo é esse, a gente vai sendo encaminhado para as instâncias, mas tem um certo tempo. E aí, quando eu apresentei a vontade que mostrei para o padre, tudo também se encaminhou muito rápido. E aí, no mês seguinte, eu estava participando dos encontros vocacionais. Né? Incrível, deu para ver a emoção. Não sei a igreja se pegou ele e conseguiu para dentro da igreja mesmo. Por aí. Eu consegui ver a emoção aqui nos olhos do padre Alex. Marejaram aqui. Segura aí a próxima pergunta, Marcelo, que eu vou só dar uma pequena pausa, né, Ok. para agradecer a Promoção Humana, que gentilmente nos cede esse espaço. Né? Vocês podem ver aqui as cestas de alimentos. Tudo isso, doação da paróquia, dos dizimistas. A Promoção Humana, ela que assiste mais de 300 famílias aqui na nossa comunidade. Então, nós agradecemos. E se você quer acompanhar o trabalho da Promoção Humana, um trabalho belíssimo, inclusive de alfabetização de adultos também, né, catequizando, evangelizando, é só procurar lá o Instagram, @Promoção Humana Glória. Isso. Agora vamos continuar. Mas diga, padre, o senhor ainda queria completar mais alguma coisa? Não, eu queria falar sobre a promoção humana mesmo. Que Ah, também que bom. porque a promoção humana é uma das pastorais aqui da igreja muito antiga, né?
Então, da época do Padre Castelo, já se tinha a equipe de promoção humana. E lembro quando eu estava aqui, membro do conselho e na secretaria pastoral, a gente sempre frisava para o grupo da pastoral humana, dizendo assim, olha, cuidado, porque a pastoral humana precisa realmente promover humanidade, né? Então, não era só doar as cestas básicas, a gente precisava, né? Não era só assistência, precisava promover a humanidade. E aí a gente fica contente com essa evolução de trabalho. Então, quando a gente vê hoje a educação de jovens e adultos, né, assim, a alfabetização é promover essa humanidade e trazer dignidade, né, no aprendizado através também da vontade de Deus. Então, a gente fica feliz. E o senhor foi catequista, foi secretário dessa época? Dessa época. Lembranças boas? Muitas lembranças boas. Uma experiência pastoral, o que é que o senhor tirou disso, dessa experiência pastoral? São muitas lembranças boas. Lembranças boas de a gente perceber o crescimento da igreja através da fé plantada nas crianças. É muita experiência boa de conversar com os pais e muitos pais passarem a ser agentes e membros dessa igreja, maravilha, porque a gente tem a alegria de promover isso para todo mundo. Lembranças boas de perceber que não foi só uma formação, mas que muitos deles permanecem na igreja até hoje, né? Então, hoje aqui na Igreja da Glória, você já reconheceu o Pedro. O Pedro foi catequizando o nosso, né? Então, Pedro Gilson. O Pedro Gilson. O melhor que temos. O melhor que temos é ótimo, né? Mas ele sempre chamou a atenção desde novo, né? Então, o Pedro continuou a vida na igreja. O Pedro foi ser catequista porque aquilo que ele recebeu, ele quis doar também. O Pedro, muito novo, conseguiu coordenar uma pastoral de iniciação à vida cristã. Então, é algo que também vai sendo colocado na vida dele como projeto de Deus. Então, são muitas alegrias, né? E uma alegria sempre de ver o andamento da paróquia, né? Você passar hoje e ver que a nossa grande igreja hoje é uma pequena igreja, porque a quantidade de pessoas não cabe, não comporta mais na vida dessa igreja, você diz assim, puxa, a palavra de Deus vai onde a gente não imagina, né? E conquista muito, né? Padre, uma pergunta. Não por soberba, tá? Eu espero que vocês me entendam na pergunta. Mas esses frutos concretos nos ajudam a continuar na caminhada, não? Sim. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas esse fruto foi fruto do meu serviço e pensar que isso é uma soberba. Eu acho que não. Acho que isso é uma alegria de você ter frutos. Por exemplo, sua criança que você catequizou, ele agora é um catequista, ele coordena uma... Eu acho que essa parte, sem demagogia, sem soberba, ver esses frutos concretamente, eu acho que nos ajuda a continuar caminhando, pela nossa humanidade também. Sim, para a nossa humanidade a gente vê como um grande crescimento, mas para o crescimento de cada um mesmo. Agora, eu sempre entendo que eu sou instrumento, né? Por isso que eu não entendo como soberba, porque eu não vejo que é o Alex que faz isso, mas um instrumento de Deus. Perfeito. Alex, Padre Alex, perfeito, consegue alcançar isso. Então, é plantar e colher, né? Então, hoje eu consigo ver alguns frutos, né? E a gente consegue colher esses frutos com a ajuda de todo mundo. Então, nós temos grandes catequistas aqui nessa paróquia, grandes catequistas, grandes agentes de pastoral, né? Que a gente tem aqui na paróquia. Aqui mesmo, a Patrícia é uma grande agente pastoral, sim, desde sempre dentro da comunicação, né? Quanto tempo que a Patrícia anuncia a palavra de Deus e busca sempre informar isso num trabalho de evangelização. A pastoral de comunicação hoje dentro da igreja é de fundamental importância. E não é só pela imagem, não é pelos likes que a gente usa a rede social, mas sim porque a palavra de Deus alcança. Se tem uma visibilidade boa, é porque a palavra de Deus alcança. Se não fazer como criança, a gente deixa de seguir. Né? É muito fácil não se comprometer hoje, é só apertar um botão. Padre, e voltando só um pouquinho aqui na nossa conversa, o Padre Fernando disse, o Padre Fernando falou, né? Venha conversar comigo no outro dia. E aí teve a conversa e entrou no seminário. Como é que foi essa... Estou no seminário, deixei tudo para trás, entenda? Não de maneira radical, deixei tudo para trás. E aí? Agora o seminarista tempo, Alex. Né? Rapaz, vou te dizer que não é uma coisa muito fácil, não. Não é muito fácil. Eu fui falar... A gente passou um tempo sendo acompanhado pela equipe de formação, antes de eu entrar no seminário. Estava tudo certo para eu entrar no seminário no ano de 2007.
E no ano de 2007, se alguém lembrar, puxar da memória, foi o último ano do Padre Salles. Não. Em 2006 foi o último ano do Padre Salles aqui. Em 2007 eu entraria no seminário e veio o Padre Francisco. E na época quem tomava conta da vocação era Dom Sérgio da Rocha. Era o nosso bispo auxiliar e era o responsável pelas vocações. Quando o Padre Fernando e o Padre Reitor apresentou o meu nome para entrar no seminário, o Padre Benício, que era o reitor, apresentou meu nome para entrar no seminário ao Dom Sérgio, aí o Dom Sérgio disse, o Alex da Glória? Sim. Não, o Alex da Glória a gente vai segurar um pouquinho. Nós não vamos deixar ele entrar no seminário. Como é o fluxo, padre? Só para a gente deixar para quem está assistindo esse fluxo. Você se candidata ao seminário? A gente se apresenta na paróquia, o processo normal é esse. Você, jovem da pastoral vocacional, deve ter essa compreensão. Se sentir o chamado, procure o seu pároco. Você vai conversar com o seu pároco. O seu pároco vai ver os sinais de vocação e vai te encaminhar para a pastoral vocacional. Aqui na nossa paróquia, né, na Paróquia da Glória, tem uma pastoral vocacional. E aí o processo vai para o acompanhamento na região episcopal. Depois da região episcopal, você é apresentado ao seminário menor, que é o seminário propedêutico. Tem um tempo fixo, não? Não tem um tempo Meses, fixo. Não tem um tempo fixo. O que tem é a compreensão do processo, né? E aí, quando você é apresentado ao seminário propedêutico, a gente passa um ano tendo encontros mensais ou a cada 2 meses no seminário propedêutico, para que os padres que ali estão façam o seu discernimento. Então, assim fizeram comigo. O que é que foi acelerado com o meu processo? Eu não fui à região episcopal fazer os encontros da região episcopal. Esse um ano? Esse um ano. Tá. Porque o padre Oliveira, que era o promotor vocacional da nossa região, aqui, na época região 3, mas na região Nossa Senhora da Conceição, hoje, já indicou direto para o seminário. E como no seminário, o diácono Fernando, na época ele era diácono, o diácono Fernando, já me conhecia e conhecia o trabalho que a gente fazia aqui na Glória, ele chamou imediatamente para ir ter uma conversa. E eu já comecei a participar dos encontros vocacionais lá no seminário. No final do ano, estava tudo certo para que eu entrasse no seminário. E aí Dom Sérgio pediu para segurar. Aí foi a primeira barreira que você precisa estar muito convicto daquilo. Firme, né? E firme. Por quê? Porque na época eu era professor. Então, quando o padre me ligou, ele disse, olha, eu sei que você é professor, que você tem compromissos com o trabalho, então eu vou te antecipar uma coisa. Eu disse, diga, quando nós convidamos para fazer o retiro vocacional, muito provavelmente você fique o ano que vem aqui. Então, como você tem suas responsabilidades profissionais, vá se desvencilhando dessas realidades. Se desligando, né, de uma forma adequada, para não dizer assim, não venho mais. Eu não podia fazer isso com a escola, né? Então, não venho mais, e eu fui fazendo isso. Mas meio que fica um período de penumbra também, né? Porque você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu me desvencilho do trabalho, se eu continuo. Isso, e aí eu comecei a me desvencilhar do trabalho, né? Na época eu trabalhava em 2 escolas, então eu fui orientando, usei o meu tempo de janeiro para fazer a programação do ano seguinte, para que o professor que assumisse já tivesse um direcionamento das disciplinas que eu dava, para poder ajudar isso tudo. Mas o que é que acontece? Dom Sérgio manda segurar, e aí eu recebo uma segunda ligação, dizendo que seria bom que eu começasse já o curso de filosofia, mas que eu não iria morar no seminário, porque Dom Sérgio tinha pedido para segurar e que eu ia ter mais um ano de conversas vocacionais. E na época eu não entendi. E ninguém entendeu, na verdade. Seria o segundo bloqueio aí. Seria o segundo bloqueio. Segura agora, segura... E aí veio o Padre Francisco, que foi quem assumiu aqui. E eu só entrei no seminário em 2008. Né? Então eu ainda passei um ano trabalhando diretamente com o Padre Francisco aqui na igreja. Né? E em 2008 eu entrei no seminário, dia 8 de fevereiro de 2008. Né? O meu último dia de trabalho aqui na Glória como secretário de pastoral foi no dia 7 de fevereiro de 2008. Né?
E aí eu tive a missa de envio no dia 7, no outro dia eu já entrei no seminário. Quando eu estou no seminário, depois de um tempo, é que eu fico sabendo o motivo por que Dom Sérgio pediu para segurar. Eu curioso até agora. Pois Tô é, tô esperando aí. esperando. O motivo foi justamente porque o padre Salles ia ser transferido e o padre Francisco ia assumir. E aí eu me dei conta que aquilo que eu fazia aqui na igreja era de conhecimento também do bispo auxiliar. Então ele disse, segura o Alex, porque o padre Pela Francisco vai transição, chegar né? Perfeito. e ele precisa de alguém que dê apoio, que apresente as pastorais, que apresente um pouco a realidade. Embora que aqui na Igreja da Glória a gente tenha um conselho que funciona muito bem para isso. Mas eles me conheciam de perto. Foi pela necessidade. Foi pela necessidade. Sim. Então eu fiquei aqui. E essa necessidade fez com que eu começasse os estudos de filosofia, mas não fosse morar no seminário, né? De certo é que eu entrei no seminário propedêutico já cursando o 2º ano de filosofia, o que não deveria. Hoje o processo não permite que você estude antes de passar pelo propedêutico, né? Então a gente tem esse processo que você precisa passar pelo processo propedêutico para poder seguir no curso de filosofia e depois de teologia. Mas para não ter um viés de ensino? Não, não é por conta disso. É porque a gente precisa passar por todas as etapas de formação. Unidade, né? A unidade. Você imagine que você recebe no seminário propedêutico em torno de 20, 25 jovens. Cada um vindo de uma paróquia diferente, de regiões diferentes da nossa arquidiocese, com níveis de escolaridade diferentes, com formação familiar diferente, e cada um falando uma língua. Eu costumo brincar e dizer que nós cristãos passamos em frente ao seminário propedêutico, que fica ali no Henrique Jorge, e olha para dizer assim, olha um seminário, um lugar de santidade, e ele não sabe o que é que está acontecendo lá dentro. Porque é o seminário de conflitos. Não de conflitos de briga, Sim. né? Mas de conflitos de dizer, eu preciso começar a abrir mão dos meus ensinamentos e, às vezes, daquela educação de casa para ter uma unidade de educação, uma unidade de postura, uma unidade de igreja, porque agora nós seremos filhos da igreja, né? Então, a gente vai moldando isso e é um seminário que você precisa ter uma convicção e um acompanhamento de fé muito grande, né? E essa é a responsabilidade dos reitores que estão lá, né? Trazer essa unidade de fé. E aí a gente tem esse processo, né? E nós que passamos por lá, quando a gente volta na paróquia, precisa despertar esse interesse, né? Então eu fico contente, porque eu sou o primeiro padre aqui da igreja. Mas depois de mim, quem olhou dessa forma foi o padre João Frota. Sim. Quem olhou dessa forma foi o padre Igor também, que o padre Igor, ele é padre, o primeiro padre da Mãe dos Pobres, mas antes era aqui da Glória, né? A gente tem agora o Júlio, que está lá no seminário, certo? Então, Outros filhos da glória. outros filhos da Glória, né? Então, a gente vai vendo que tem essa inspiração. Quando eu falo com os meninos dizem assim, você foi o primeiro padre, né? O padre João Frota, ele sempre diz isso. É meu irmão. Ele foi o primeiro. Foi aquele que eu olhei e disse, é possível. Né? Então, tem essa dimensão também de você ir trazendo. E a gente precisa trazer essa unidade também para casa, né? Padre, uma curiosidade, né, também, falando. O padre Alex, ele foi formador nosso em 3 retiros, né, da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. Verdade. Né, um deles do grupo de teatro Glória e Arte, inclusive tem amigos, né, do Glória e Arte, a gente manda aqui um abraço, né, para todos. Para todos. E, inclusive, eram pessoas que eram amigas, chamavam Alex, aí tiveram depois de chamar Padre Alex, Senhor, o Senhor, né? Interessante. E eu lembro, Padre Alex, que nesses retiros, eu lembro muito bem que às vezes eu dava aquela puxadinha de orelha, que a gente ficava pensando ali, meditando, refletindo, às vezes meses, né? E as suas homilias também muito profundas. Como é que o senhor prepara as homilias? O senhor gosta mesmo de dar aquela puxadinha de orelha? Como o senhor vê esse seu papel no sacerdócio, nas homilias, na palavra de Deus,
nas formações, Só né? para incrementar essa pergunta. A gente Ah. tem uma formação científica, formação humana agora, né? Que está cursando aí a psicologia, não é isso? Isso. Então tem a química, tem a biologia, tem a psicologia, tem a teologia, tem a filosofia. Um pouquinho de cada ciência interfere na sua formação da homilia, no seu estudo, na sua concretude da homilia do dia? Ou não, hoje vai mais para o lado aqui da psicologia? Eu tento justamente fugir de todas elas. Entendi. Quando eu me ordenei padre, a gente aprende no seminário a construir uma narrativa para a homilia. De certo que a base é sempre a palavra de Deus e a sua espiritualidade. Mas a gente aprende, existe técnicas, vou usar esse termo técnico, né, assim, de homilética para você fazer uma boa homilia. Como eu era professor, eu começo a perceber que, logo no início, eu preparava a homilia de fato. Então, eu sentava uma vez na semana, eu pegava as leituras do final de semana, eu debruçava ali, rezava um pouco, mas eu usava da técnica de preparar uma homilia. Então, às vezes, eu até pontuava, fazia algumas inscrições, assim, daquilo que eu deveria dizer. Quando eu chegava na missa para fazer isso, e que eu estava proferindo as homilias e tinha aquele contato com o humano ali que estava na minha frente, eu percebia que eu estava dando aula e não fazendo com que a palavra chegasse no coração das pessoas. A partir desse momento, eu parei de preparar as homilias dessa forma. Então, o que é necessário para as minhas homilias? É realmente observar o meu povo. É saber a quem eu estou falando, né? E aí, como eu tenho esse olhar humano, e aí sim, ser professor ajuda, porque um bom professor é aquele que olha para o seu aluno. Então, um bom padre é aquele que olha para o seu povo. E o Papa Francisco diz isso: sinta o cheiro das ovelhas. Sim. Então, a gente precisa fazer isso. Um bom professor é aquele que estuda o que vai ensinar. Então, eu sou aquele que leio a palavra de Deus para poder fazer a homilia, rezar essa homilia, a palavra de Deus, para poder dizer o que fazer, né? Como viver a palavra de Deus. E aí sim, nesse aspecto, cada uma da profissional científico ajuda na homilia nesse sentido, mas não que hoje eu vá dizer, hoje eu vou falar um pouco dos aspectos psicológicos. Não, eu tenho que fugir justamente disso, porque eu preciso que você se apresente como pessoa. E que, como pessoa, você assuma aquilo que a palavra de Deus tem, né? Então, eu passei a ter um olhar mais humano nesse sentido, de usar a palavra de Deus para isso. Com relação a puxar as orelhas, é porque eu sou Parece que daquele... isso é certeiro ali do que o grupo estava precisando naquele momento. O que eu queria dizer é isso, entendeu? Aham. Ver a realidade do grupo e vai lá naquela... Acabou de dar uma gênese, sementinha. né, da história aí. Isso. E aí, como a minha formação e a minha espiritualidade é muito bíblica, né? Inclusive, eu devo isso muito à Valéria, porque me apresentou o Centro de Estudos Bíblicos, né? O Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, que é o CEBI, e aí lá a gente foi se debruçar mesmo na Palavra de Deus para estudar a Palavra de Deus, e aí depois que a gente estuda, você vai criando amor pela Palavra de Deus. Eu aprendi que a Palavra de Deus deve sempre aquecer o coração. E aí isso está lá nos discípulos de Emaús, né? Verdade. certo? Precisa aquecer o coração. A palavra de Deus diz que não veio para te agradar e não veio para trazer paz, pelo contrário, né? É a espada, né? É uma espada que te corta, né? E aí às vezes a gente não entende isso, certo? Quando a gente puxa as orelhas, é nesse sentido, é te trazer essa pequena dor da espada, é aquecer o teu coração de tal forma que você comece a refletir sobre aquilo que você escuta, sobre aquilo que você diz acreditar e como você está vivendo. Então, o Senhor vai se revelar ao partir do pão. Uhum. Mas a gente precisa aprender a estar com Ele antes de partir o pão, sabe? Então, hoje
Eu escuto às vezes alguns cristãos dizendo assim, eu tenho direito à Eucaristia. O que é ter direito à Eucaristia? Primeiro, é ter uma adesão a Cristo de tal forma que eu possa com Ele comungar, estar com Ele, inclusive na Eucaristia, e não como um direito adquirido, né? Então, é essa consciência que, às vezes, na homilia, dizendo alguma coisa, uma palavra, uma pergunta, uma reflexão que ali traz, faz com que a gente repense algumas posturas nossas, né? Padre, por exemplo, assim como a gente está falando de polarização, né? Polarização política, polarização até mesmo dentro da nossa igreja. E aí, obviamente, na sua personalidade, o senhor tem o seu viés político, o seu viés social, o seu viés psicológico, e deve encontrar isso também dentro dos seus paroquianos. Sim. Né? E, às vezes, tem que fazer assim, uma triagem muito grande para, às vezes, apagar fogo entre conflitos de paroquianos. Essa pergunta é interessante porque eu acho que ela existe existe no Vaticano II, lá dentro do concílio todo mundo brigou, e depois deu tudo certo, nos outros concílios e dentro da nossa igreja. Como é que o senhor, enquanto pastor, né, tem o seu viés político, tem o seu viés social, tem os seus gostos pessoais, mas qual é a inspiração, se existe uma inspiração pontual na Bíblia, por exemplo? Tem os paroquianos que dizem, padre, o fulano está fazendo isso, o outro chega, padre, o fulano está fazendo isso. Tem uma inspiração bíblica que o senhor, vou parar aqui, vou ler esta passagem que ela me equilibra, eu vou tentar dirimir esse conflito. Tem isso? Se não é contra mim, é a meu favor. Acabou. Pronto, posso ir embora agora. Certo? Então, é isso que a gente precisa começar a pensar. Polarizações se dão porque a gente se prende a uma ideologia, a um pensamento e a uma única forma. E a gente não consegue perceber que existe 1001 maneiras de fazer Neston. Eu sou velho, viu, gente? Então, era assim a propaganda. Então, existem outras formas de a gente acreditar no mesmo Deus, existem outras formas de a gente anunciar o mesmo evangelho e tomar a mesma vitamina e chegar na comunhão, certo? O que a gente não pode, em nenhum caso, em nenhuma forma de polarização ou de ideologia, a gente deve fazer, é viver aquilo que o Evangelho não prega. Sim. Então, o que é que o Evangelho não prega? A falta de amor. O que é que o Evangelho não prega? Guerras. O que é que o Evangelho não prega? Matar o outro pelas minhas ideias. O que é que o Evangelho não prega? Desprezar e humilhar o outro. Então, como é que eu vou conjugar isso? Aí eu posso ser uma pessoa que seja tradicional. Ou seja, eu acredito nas minhas origens de igreja, eu acredito na forma de reza da igreja. O que é que eu não posso ser? Um tradicionalista que transforme isso numa doença. Sim, sim. Certo? Eu posso ser um cristão, vou usar o termo moderno, um cristão atual, que esteja mais inserido dentro dos contextos sociais, das minorias. O que é que eu não posso fazer? Eu não posso transformar isso também em relativismo. Porque nem tudo esquecer a doutrina. Então, eu preciso trazer sempre o equilíbrio dessas questões. E eu preciso construir uma identidade de ser cristão. E essa identidade de ser cristão é assumindo realmente a palavra de Deus. Perfeito. Excelente pergunta. Cirúrgico. Muito bom. Padre, a novidade que a gente não sabia é que o senhor está cursando psicologia já no 10º semestre. Como foi esse chamado também à psicologia? O que lhe despertou? Como vai ajudar também na sua caminhada como sacerdote? O que me levou à psicologia foram os paroquianos. Quando eu estava na São José, eu atendia muita gente em confissão, muitos psicólogos em confissão. E eles me diziam a seguinte coisa, quando terminava a confissão. Padre, o senhor é psicólogo? Eu dizia, não. Aí ele disse assim, o senhor nunca pensou em fazer psicologia? Eu disse, uma vez eu pensei, mas não passou na minha cabeça. E eles diziam, o senhor devia pensar, porque suas confissões são terapêuticas. E aí eu fui sem entender o que era essa confissão terapêutica, mas fui guardando aquilo e fui indicando. Com o tempo, eu estou no 11º ano de sacerdócio. Diante das confissões, eu percebo que o perfil daquele que vem se confessar, o perfil do nosso cristão e do entendimento do perdão mudou. Antes, a gente tinha pessoas que chegavam e diziam, padre, eu pequei, eu roubei, eu traí, eu dizia o pecado e pronto. E dizia isso, se arrependia,
pediu perdão e vida que seguia. Hoje, quando a gente vai confessar, a gente não escuta mais isso direto. O que é que nós escutamos? Eu estou com angústia enorme, porque eu estou pensando nisso, eu estou agindo assim, eu vivo dessa forma e me faz cometer isso, e eu não sei como me livrar disso. Então já vem o pacote, né? Desde a gênese do problema, né? É. E aí já não se acusa só como um pecador. A outra ponto é, não consegue reconhecer em si que você tomou uma atitude de pecado. Então, tem várias outras questões, mas eu não consigo assumir em mim a atitude de que eu pequei. Tudo me levou a fazer isso, né? Então, a gente não tem isso. E aí eu comecei a me ver no sentido de tentar entender melhor o meu próprio paroquiano. E a única forma de entender isso melhor é conhecendo um pouco da mente humana. Por isso que eu fui fazer psicologia. A psicologia vai me ajudar no sacerdócio? Sim, já ajuda. Embora que uma confissão não é uma terapia. Eu não posso ter um fiel se confessando toda semana para receber isso aí é um aconselhamento psicológico, não é uma confissão. Então, a confissão nunca será uma terapia. Mas na confissão eu posso perceber alguma coisa que eu possa te ajudar a procurar uma terapia. E aí, para isso, eu preciso ter um olhar diferente, né? E é diferente. Então, né? O perfil dos pecados tem mudado, né? Tem os pecados mais complexos aí, né? Porque vem toda a psicológica. É uma conjuntura, não deixa de mudar muito o perfil do pecado, porque se você olhar, o pecado em si existe ali, no ato. O que está deixando é de eu ter consciência deste ato. Certo? De ter consciência. Muito relativo agora. Está muito, muito relativo. Certo? Muito relativo. E esse muito relativo é até um pouco perigoso. É porque, se a gente pensar em objetividade, olha, eu traí, eu roubei, eu estou na pornografia, são coisas objetivas, pontuais, são coisas né? objetivas. Mas as pessoas devem estar chegando agora com... Isso. E as dores, às vezes, não são tão... Há uma condição básica para pro perdão. É um arrependimento profundo. É isso que eu ia perguntar. As pessoas têm a inclinação para o arrependimento, assim? Algumas pessoas têm inclinação ao arrependimento. Outras acham... Outras é onde a gente entra numa dimensão de relativismo que me preocupa como padre. É uma coisa que já conversei com outros padres, mas está muito ainda na consciência do fiel. E aí, para isso, a gente precisa conversar. Então, tem algumas pessoas que às vezes relativizam essa dimensão de pecado e instrumentalizam a graça que é de Deus. Padre, uma curiosidade aqui. Existe a possibilidade do senhor perceber e dizer, fulano, você vai mesmo se arrepender, fulano? Sim. E volte aqui no próximo mês para a gente conversar, ou semana que vem, pense direitinho no seu pecado. Sim. Já aconteceu isso? Já. E não ter absolvição e um abraço e semana que vem você aparece aqui. Tem uma aqui. conversa séria. Sim. Tem uma oração, um pedido a Deus para te ajudar a ter um discernimento, né? E uma sabedoria de lidar com aquela situação sem o perdão. Aí é muito delicado porque você está exortando de uma maneira que você vai sair sem o seu perdão, mas eu confio em você semana que vem. Exatamente. A gente, assim, é uma confiança. Para que isso aconteça, eu preciso também ter um acolhimento do fiel. Certo? Então, eu estou ali tentando te ajudar a entrar num processo. Certo? Eu não tenho que ter a garantia da Eucaristia. Porque se você me procura para se confessar, e normalmente as pessoas procuram para se confessar muito perto do final de semana, porque domingo tem a missa. E eu tenho que comungar. É nessa dimensão que eu digo, eu tenho direito à Eucaristia. Você tem direito à Eucaristia se você não está em comunhão perfeita? Certo? Se você não está no arrependimento perfeito, de contrição perfeita, para que você esteja realmente livre disso e comungar? Será que às vezes não é uma falta de conhecimento que o pecado pode lhe perder a alma, né? Isso. Porque teve um dia que eu fui me confessar, aí o padre perguntou, quanto tempo sem confessar? Eu disse, rapaz, 5 meses. Ele, ia medo de morrer, não tem não? Eu disse, opa, padre, tudo bem? Então, às vezes, a pessoa perde essa noção de que aquele pecado pode estar condenando ela a perder-se, né? A perder-se.
E aquele perdão que você está exigindo naquele momento também faz a mesma coisa. Então, quando eu digo que você instrumentaliza, e às vezes acontece de você quase que programar o dia de pecar, normalmente está ligado às dimensões da castidade, da sexualidade, programar o dia de pecar, então, eu vou pecar agora na quinta-feira porque sexta-feira o padre está lá para atender minha confissão, e aí domingo eu já comungo. Aí é um relativismo absurdo, né? E o instrumentalismo da graça. Sim, né? Sem dúvida. Deus conhece os corações. É isso. Deus conhece os corações. E o padre não julga o teu coração, mas ele também conhece as suas intenções. E algumas vezes. Então, se isso aconteceu uma vez, ok, aconteceu, eu te dei o perdão e você comungou, e aí, vida que segue. Mas se você vem me procurar normalmente com pecados recorrentes, na mesma forma, assim tudinho, a gente precisa parar e conversar. Então, vamos conversar sobre isso, né? Vamos entender qual é o processo que está aí, o que é que a gente pode fazer, e aí sim, nesses casos, como a gente já acompanha e já sabe, a gente vai dizendo, calma, vamos deixar para depois? Vamos primeiro fazer isso, fazer isso, fazer isso. Muitas pessoas... Não ter o cuidado de não acolher dizendo show, né? Né? Eu lembro uma vez, eu posso dizer isso? Veja, se pode. Eu estou pensando, examinando. Nossa produção espetacular. Eu estou examinando se eu posso dizer, mas posso, porque eu estava em Canindé. Em Canindé as pessoas são muito devotas, né? E procuram muito para a confissão. E aí, eu não sei se vocês conhecem Canindé, mas os confessionários são pequenas salinhas que tem uma porta ali, e a gente fica aqui sentado, tem uma mesa que divide e a porta ali. E aí entrou um jovem no confessionário para se confessar, ele abriu a porta, fechou a porta e ficou com a mão na maçaneta. E aí ele disse, eu vou fazer só uma pergunta. Aí eu disse, faça. Aí ele disse, eu vivo maritalmente com a minha namorada há 6 anos, eu posso comungar? E com a mão na porta. E aí, como ele queria só uma pergunta, eu só fiz responder, não. Mas solte a maçaneta e sente-se para você entender por que não. Né? Então, você também, às vezes, tem que dizer direto aquilo que a pessoa quer saber, mas você tem que abrir a possibilidade do entendimento para aquilo. Né? Então, ele sentou e aí conversou, entendeu, aí ele disse, então, eu acho que eu posso voltar e conversar com ela e a gente tentar viver de uma outra forma. Eu disse, então, busque esse entendimento e volte. E aí, no ano seguinte, ele veio e fez questão de me procurar para confessar e já veio com a esposa, porque tinha casado. Que maravilha. Bom. Porque tinha casado, e com o filho recém-nascido. Bom. Então, tem algumas coisas que a gente fica contente durante o processo, né, de vida. Vou perguntar aqui mais uma coisinha. Pergunte. Padre, a terapia é um instrumento de autoconhecimento. A gente acaba descobrindo algumas pedras de tropeço, que também podem ser pecados, né? Fé e autoconhecimento para o senhor caminham juntas para o nosso desenvolvimento? Como é que o senhor vê o alinhamento da fé e do autoconhecimento? É muito interessante a pergunta, porque na faculdade a gente sempre escuta que a psicologia não está ligada à religião, né? E realmente não deve estar ligado à religião como instituição, nem como doutrina, tá? Mas o autoconhecimento e a vida em Jesus Cristo, ela é perfeitamente congruente, né? Então, Jesus Cristo te leva a um autoconhecimento das suas atividades, das suas ações, para que, tendo consciência disso, você possa fazer opções de vida, ser livre nessas opções, e sendo livre nessas opções, você se direcionar para aquilo que é melhor para você, e o que é melhor para você, aquele que tem fé, é o que Cristo e Deus apresenta para você, né? A psicologia, ela vai trazer essa mesma dimensão, né? A gente precisa ser congruente, a gente precisa ser funcional, a gente precisa ser integrado. Para que eu chegue a esse ponto, eu preciso ter consciência de mim mesmo. Eu preciso abraçar em mim todas as minhas qualidades e virtudes,
Mas eu preciso também abraçar em mim todas as minhas fragilidades e fraquezas. E aí, quando eu tenho essa consciência plena, eu também vou conseguir fazer opções de vida livremente. Porque eu vou saber que essa água vai matar a minha sede. Mas se for uma outra bebida, pode ser que não mate a minha sede. Uhum. E eu vou ter essa opção de escolha. As consequências estão na escolha. Então, eu escolhendo, eu também vou ter consciência que vou ter que assumir as minhas responsabilidades. Como cristão também. Depois que a gente escolhe, eu tenho que ter consciência que devo assumir as minhas responsabilidades. O autoconhecimento da psicologia me leva a um estado de bem-estar, um estado de felicidade, um estado de integridade, né? de ser uniforme naquilo que eu penso e naquilo que eu vivo. Congruente, como diria Carl Rogers, né? Então eu tenho trazendo essa congruência. A vida em Cristo também nos leva a isso. Então, se eu chego nesse momento de integridade em Cristo, para nós, que se encerra com a morte para essa vida e o nascimento na ressurreição, é a graça, né? Então, é o estado de graça. Então, elas são compatíveis nessa dimensão. São distintas. Elas são distintas. Eu não posso nunca, dentro de um consultório, te olhar com conceitos morais de julgamentos cristãos. Porque ali eu estou olhando uma pessoa que me apresenta todas as suas fragilidades, né? Dentro do confessionário, eu também não posso olhar você como uma disfunção. Eu tenho que te olhar com o olhar de cristão. Então, são olhares diferentes, mas que nesse olhar diferente a gente encontra essa unidade de crescimento pessoal que os dois te levam a um estado de bem-estar e de graça, né? Então, maravilha. Falando em estado de bem-estar, né? Eu sei que o senhor também é um amante aí da arte. da arte. Tem o cinema em si, eu ouvi falar de Patrícia, que tem Uma literatura, o cinema. Eu gosto muito de música. Não sou cantor. Eu ia perguntar, Mas toca gosta alguma de cantar, coisa? né? Mas gosto de cantar, Olha aí. né? Não sou um Toca cantor. algum instrumento? Não, eu não toco instrumento. Minha frustração ainda, mas é uma coisa que a gente pode ainda aprender daqui para lá. Uma dúvida. vez eu pedi a filha de uma amiga que me ensinasse a tocar flauta. E ela, muito paciente, olhou para mim séria e disse assim: você canta, como é que você sopra? E aí eu disse, né? Aí eu deixei a flauta de lado. Né? Um grande professor. Então foi muito cirúrgica na intervenção. Mas eu gosto muito de cantar. Eu acho interessante, às vezes, quando eu estou na missa e que o Ministério de Música ajuda e eu não atrapalho, então eu canto junto, né? Eu gosto muito de cinema, gosto de ver filmes, bons filmes é muito bom, né? Uma boa música do dia a dia também é muito bom e nada contra, mas eu gosto muito das músicas, né? Já disse, eu sou velhinho, da década de 80, da década de 90, são músicas mais do pop rock popular que tem uma letra, que tem algo a dizer. Inclusive, eu acho que saiu umas 3 vezes ainda no Jornal da Glória, tinha uma colunazinha que era Orar com Música, que eu trazia justamente as músicas populares brasileiras com um olhar cristão e com algumas passagens bíblicas que casavam, né? E é bem interessante. É um projeto que um dia eu penso, quando tiver mais tempo, voltar, retomar. Mas é interessante. Cinema, eu gosto de cinema de arte, eu gosto de drama, eu gosto dos filmes, às vezes, religiosos, que não seja aquele religioso, eu vou dizer, senhor, com padre dizer isso, mas eu vou dizer, melosos, sentimentais, né? Assim, eu gosto dos filmes religiosos que tratam de uma realidade que mostra uma fé naquilo. Então, eu acho bem interessante isso. Aconselho todo mundo, tem algumas críticas contra, mas eu gosto da série do The Chosen, então é um filme... Eu também gosto, padre. Pois é. É uma série que traz aproxima os apóstolos para a gente. Isso, né? isso. Lógico que tudo que é arte, a gente tem que olhar e trazer também o seu senso crítico para aquilo, né? Então, mas o que eu gosto na série é a sincronicidade. Então,
quando a gente lê o texto bíblico vai narrando episódios, depois um outro episódio, depois um outro episódio, e isso a gente fica com a noção de que as coisas acontecem em tempos diferentes. E aí o The Chosen traz esses mesmos episódios que às vezes está acontecendo sincronicamente, né? Então, enquanto Maria Madalena está sofrendo de um jeito, Pedro está sofrendo de outro, e a vida é assim. Então, enquanto eu tenho um sofrimento aqui, você tem um, ele tem outro, e aí Deus está presente em tudo, né? Então, eu gosto da série nesse sentido. O senhor está falando aí da sacralidade, digamos assim. E no meio popular, digamos, um termo que o pessoal usa muito, secular, né? Tem alguma banda específica, algum artista específico da música que o senhor gosta? Eu sou louco por Caetano e Maria Bethânia. Porque é interessante a gente conversar isso, porque às vezes a gente tem muito tabu de conversar sobre gostos particulares de arte que não seja sacra, né? E isso não demérito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Os meus paroquianos andam comigo no carro às vezes, e aí, quando anda, aí alguns chegam e dizem assim: padre, eu pensei que no carro do padre só tocava música católica. Já aconteceu comigo também, isso aí. Eu disse, pois é, eles. E a gente veio de lá para cá, eu não escutei nenhuma música católica. O senhor está escutando Pink Floyd? Olha aí, já tem um gosto internacional aí, né? Mas... Eu disse, sim, eu escuto Pink Floyd, né? A banda atual que eu gosto também, o Coldplay. Coldplay tem uma sonoridade muito boa, né? Artistas da década de 80, que o povo diz assim, a gente tem que olhar a arte como arte, não como um conceito de pessoa. Então, eu não posso nunca negar a crescente e a importância para aquela época do Michael Jackson, de Madonna, por exemplo, né? Que traz uma valorização, Madonna traz uma valorização para o feminino que antes não tinha. É exacerbado? Tem algumas coisas que a gente, como cristão, não deve aprovar? Tem, mas ela tem a sua importância histórica. Então, isso a gente precisa também olhar, né? E tudo a gente tem que olhar com um olhar de crítica, né? Acolher aquilo que é bom, rejeitar o que é ruim e saber como lidar com as duas situações. Então, eu convivo com muitos jovens. Então, conviver com jovens nos faz ter um olhar jovem. Tem que saber a linguagem dos jovens. Tem que saber a linguagem dos jovens, né? Inclusive, isso eu recebi como elogio de alguns casais das minhas equipes de Nossa Senhora, por exemplo, que eu sempre levo uma música popular como reflexão e músicas que não estão dentro do contexto deles, né? Eu tenho um grupo de casais que eles têm a média de 60, 70, quase 80 anos. E aí levei uma vez uma música do Raul Seixas, outra vez uma música do Charlie Brown Jr., sabe, assim, tudinho, e ele disse assim, que música é essa? Eu nunca ouvi. Eu disse, a música que seus netos escutam. Eu acho que em 2018, não lembro muito bem, eu ia cantar aqui acho que o Nicasso estava até comigo. A gente ia cantar numa formação que o padre Alex ia dar. E aí, um dia antes, viu a música, que era uma música do Caetano Veloso, que eu nunca nem tinha ouvido também. E para aprender esta música foi... Então tem esse desafio também, né? Quem vai acompanhar o senhor, que fique preparado. Se for acompanhar o padre Alex na formação. Estou lembrando agora que ele levou a música de Caetano também para o nosso retiro uma vez. Isso. Né? Nos fez refletir sobre a campanha da fraternidade da época. Pronto. Lembrei. Né? E aí é bem interessante. Aconteceu aqui numa missa que todo mundo teve uma repercussão interessante para a reflexão na época. Porque o texto era o de São Paulo, que São Paulo dizia, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E aí na homilia, aqui estava todo mundo, eu fiz o povo cantar Garçom, do Reginaldo Rossi. Oh, meu Deus. E aí, como é que canta Garçom no meio de uma missa, assim? Foi um bafafá. Foi um bafafá. E aí eu disse, viu como vocês sabem a música? Então, vocês conhecem e o Senhor sabe o que está no teu coração. Agora, vocês já pararam para escutar e entender a música? Que é quando ele é mais fraco, é que a gente precisa encontrar a fortaleza. E aí trazer isso para o contexto cristão, no contexto da palavra que está no momento, é que é o interessante. É trazer a sua vida para dentro da fé. E aí você leva a sua fé para dentro da sua vida. Né? Isso é muito interessante. Então, fazer uma via de comunicação. Né? Então, isso
Não é fácil, mas eu acho que o olhar de professor faz isso, né? Faz pegar instrumentos para poder ajudar. Aí, nesse ponto, ter sido professor me ajuda muito. Uhum. Bacana. Interessante compartilhar, padre, que muitas vezes a gente deixa de estar à frente de algum movimento, deixa de vir ao microfone, deixa de falar, porque às vezes outro fala melhor. Eu me sinto pequeno, eu quero meio que ficar por trás das câmeras. E muitas vezes a gente precisa colocar os dons mesmo se sentindo fraco, porque Deus nos utiliza como instrumentos, Isso. né? E a prática também vai levando a isso, né? Sim. Eu tenho certeza que você errou seu primeiro arroz, A gente tem que perseverar até aprender, né? né? E tem que perseverar até aprender. E quando não aprende de jeito nenhum, a gente conta com alguém. Mas você tentou, você se dispôs, você Porque tem gente esteve que lá. erra do primeiro até atualmente, né? É. Não se esforça para aprender, né? E isso, o não se esforçar é que não deve, né? É recusar e insistir na recusa, é o que não deve. Então, a gente precisa ainda buscar a perfeição na prática, né? Padre, enquanto padre, né? Por exemplo, eu sou profissional de saúde, a Patrícia da comunicação. Geralmente você tem uma área que você gosta mais de atuar. Eu não sei se essa pergunta tem um cabimento, mas enquanto padre, tem alguma atividade que o padre, o senhor padre Alex, gosta mais de fazer? É ministrar o sacramento? É estar é uma confissão? Eu sei que o centro é a Eucaristia, isso é indiscutível. Uhum. Mas existe algo que o senhor tem uma afeição maior por fazer enquanto padre? Como padre, a gente tem que assumir várias funções, tentar fazê-las da melhor forma possível em todas as funções. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas tenho feito de forma coerente e até competente para aquilo, é a dimensão administrativa. Por isso que eu larguei a administração. Mas não gosta tanto, mas tem que fazer, acompanhar de acompanhar de perto, Sim. né? E tenho feito isso, né? De perto. Mas eu gosto mesmo de estar com o povo. Então, a celebração da missa é muito bom. Vivenciar os sacramentos é muito bom. Dar as formações também é muito bom. Vai me fazendo estar sempre com o povo. As visitas são muito boas, embora ultimamente eu não tenha feito com tanta regularidade, até por falta de tempo, por conta da faculdade. Claro. Mas estar com as famílias é muito bom. Então, tem esse contato pessoal é muito bom, sabe? E um sacramento que poucos padres gostam de realizar, eu gosto, que é o matrimônio. Ah, que sabe? Bacana. E por que os padres não gostam de realizar matrimônio se formam as famílias, padre? É por conta de toda a polpa do casamento. Então, aquela história do atraso, às vezes vai deixando... Noiva, né? O atraso da noiva vai deixando os padres mais tristes. Lidar com alguns cerimoniários também, né? Cerimonialistas também, vai deixando a gente triste. Mas eu gosto dessa parte. Eu acho importante. Eu consigo perceber a força da presença de Deus ao unir um casal, sabe? E é de menos para mim lidar com os cerimonialistas. É de menos para mim perceber aquela pompa toda, sabe? Porque na hora de proferir a palavra para aqueles que estão ali e para o casal, principalmente, a gente tenta trazer essa consciência do que é mais importante, né? Então, para mim, é fundamental lidar também com as famílias, é muito bom. Acaba tocando aquelas pessoas que só vão nesses momentos, né? No batismo, no casamento. Isso, né? E na missa de sétimo dia, muitas vezes. E na missa de sétimo dia, muitas vezes, né? Missa de sétimo dia é algo interessante também, mas a gente precisa começar a criar outras consciências, né? O que é uma missa de sétimo dia? Sétimo dia a gente reza pelo sufrágio da alma daquele que se foi. Então a gente clama a misericórdia de Deus para que Deus possa acolher da melhor forma possível aquele ente que está no céu, né? A gente acredita estar no céu. Mas uma missa de sétimo dia, que a gente diz missa particular, aquela missa separada da comunidade, quem é que vem? Os familiares, os amigos próximos. E que estão todos mexidos emocionalmente naquele momento, né? Então, quem é que está rezando? Sim. Na hora. Acaba sendo só o padre. Total sentido. Isso. Então, Nunca tinha pensado assim. Sim.
E aí é interessante quando a gente toma consciência que sim, é necessário ter uma missa de sétimo dia, mas que essa missa de sétimo dia venha para dentro da missa da comunidade, que eu coloque uma intenção, que eu possa até falar com o padre de dizer assim, olha, é o meu marido, é o meu pai que está fazendo sétimo dia, o senhor pode falar, né, assim, direcionar um pouco para essa dimensão da morte, da ressurreição. É interessante a gente escutar isso, mas que a gente possa trazer isso para a missa da comunidade, porque enquanto eu estou abolado, mexido, com saudade, com a dor da perda, eu tenho toda a comunidade que está rezando nessa intenção comigo, né? Então, é uma outra dimensão Sim, de viver completamente. essa celebração de sétimo dia, de 30º dia, de um ano, né? É junto com toda a comunidade. E aí aquele ente normalmente também já fazia parte, né? Foi uma celebração para mim difícil. Foi celebrar o sétimo dia da minha mãe, né? Nossa. Nossa, padre. E foi aqui na igreja, né? Eu celebrei aqui na igreja e contei com o apoio da comunicação, porque vai fazer 5 anos do falecimento dela e foi na época da pandemia. Então, os meus familiares, que são de Natal, né, não podiam estar aqui para participar da missa. Então, Então, foi transmitido. foi transmitido. Então, todos eles participaram da missa, mas com o apoio da Pascom. Então, eu agradeço vocês, né, pelo sempre o apoio que é dado. Emocionou Que agora, não foi? bacana. Lembrei. Né? Lembrei. Vai acompanhando o tempo da produção acompanhando para a aqui, gente saber tô quanto acompanhando. tempo a gente ainda tem com o Pois Padre é. Alex. Eu Padre, falo demais. Não, mas está sendo maravilhoso. O senhor completou 10 anos de sacerdócio em Sim. dezembro Em passado. dezembro passado. O senhor veio celebrar aqui conosco também, que eu lembro. Sim. Como é que foi esse crescimento do Padre Alex nesses 10 anos? É um crescimento também de fé e de compromisso, né? É um crescimento também desafiador, sabe? Assim, a gente vai a cada dia vendo as graças do que é o ministério, colhendo os frutos daquilo que você apresentou e anunciou. A cada dia é um novo dia, então o nosso compromisso como padre tem que ser renovado a cada manhã. Então, nas nossas orações da manhã, a gente renova isso. Teve algum momento que, lá pelo começo, ou então atualmente, queria dar um tempo? Ou não tem essa opção? Porque Existe. ainda é leve o sacramento, tudo bem. É. Eu tô falando assim, de uma maneira geral. Eu não sei se dar tempo, porque no sacerdócio, para dar um tempo e voltar, né? Assim, eu não sei se isso cabe para nós. Existem os anos sabáticos que a gente pode pedir, solicitar, mas é muito dentro de uma perspectiva um pouco de cuidar da saúde, ou de um cansaço já exaustivo de trabalho, e é de tempos em tempos, né? Então, a cada 10 anos, então você pode pedir ali um incluso. Mas, dizer para você, temos certeza? Temos. A certeza de ser sacerdote dura quando? 24 horas. Sabe? Maravilha. Então, não tem um tempo de dizer assim, serei sacerdote para o resto da vida. Sabe? A gente quer, o desejo é esse. Seremos padres para o resto da vida. Certeza? Não. Então, tanto a gente tem alegrias, como a gente tem alguns momentos de tristeza, por algo que você realmente fez, entendeu? Porque nós também pecamos e buscamos sempre a confissão para isso. A gente tem que ter consciência de que não somos Jesus Cristo, então a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas nunca será perfeito e nunca será da forma como você imaginou e quis. E sim, existem momentos em que você fica com dúvida de dizer eu continuo ou não. E eu acho que isso é natural para todo ser humano, sem dúvida. né? Em qualquer área. Então, o que é que nos sustenta? A graça no dia seguinte, você encontrar com o Senhor e pedir, ajuda-me, né? Mostra. E os frutos concretos da caminhada, né? Que E a havia gente falado. vai. Né? E isso vai fazendo com que você vá despertando. No começo do podcast, a Patrícia tinha apresentado a sua atual área pastoral, que é Nossa Senhora das Graças. Isso. Não é isso? Lá em Pindoretama. Em Pode falar pra Pindoretama. gente um pouquinho da área, o que é que tem lá de comunidades? Pindoretama é uma comunidade, uma cidade, pelo censo, 23 mil habitantes, mas a paróquia acaba comportando um número maior,
porque a nossa paróquia abrange um pedaço de Aquiraz e Tapera, um pedaço de Cascavel, né? Então fica ali em torno. Então a gente tem uma abrangência grande de atuação. Eu tenho atuantes 32 comunidades, né? Então Tem que celebrar missa em todas. sim, nós celebramos em todas. No entanto, Aí tem um intervalo de tempo de quê? De 30 dias aí? nós temos Porque para que a gente dentro do mês consiga não cabe, né? para que a gente consiga celebrar e abranger todo mundo e aí dizer que você tem possibilidade de ir à missa toda a semana, nós setorizamos a paróquia em 5 setores, e nesses 5 setores nós temos igrejas que têm missa todos os finais de semana. Então, as comunidades que estão em volta, elas podem se deslocar para essas comunidades. Então você já tem os seus vigários, tem diáconos que estão ali. Eu tenho um vigário atual, que é o padre João Paulo, que foi ordenado, vai fazer 1 ano de padre agora em agosto, né? Aí eu tenho um diácono permanente, que é o diácono Erilson. Então a gente tem 3 pessoas para 32 comunidades. Para 32 comunidades. Então a Glória é privilegiada, né? Privilegiada nesse sentido, porque tem 3 padres, Sim. né? Sim. Padre Elano, Um pároco, 2 vigários, 2 vigários 2 diáconos. e 2 diáconos permanentes. 3 diáconos permanentes, que é o diácono Gilson, o Eufran e o diácono Ramos, Severino Ramos. Diácono Severino, verdade, são 3. São 3, né? Inclusive é o diácono Severino Isso. que assiste a pastoral vocacional. Exatamente. Verdade. Então, a gente tem... tomem isso como um privilégio. Então, não cansem eles, né? Eu sei que também a dimensão de Glória hoje é uma quantidade enorme. É muito maior do que minha paróquia em número de atendimentos de pessoas que procuram, certo? Mas não cansem os padres, não cansem os diáconos, né? Assim, nesse sentido. Tá? Eles estão sempre com o coração aberto para servir, mas é muito serviço. Mas voltando lá para Pindoretama, é um povo de fé, sabe? Eles são presentes, como toda a igreja hoje, e é um dado, não sei se ficaram sabendo, mas do último simpósio, né? Nós temos um grupo de cristãos católicos religiosos que vêm e acreditam em Jesus Cristo, mas que não se comprometem com o ser cristão, né? Então, eu sou católico, mas o ser cristão, de assumir uma identidade de cristão, de se colocar a serviço, de se responsabilizar pela manutenção, de estar à frente do serviço de pastoral, de dar testemunho fiel, algo que a gente percebe que tem cada vez mais se afastado do compromisso. Então, tem muita gente nas missas, certo? Mas a dimensão de assumir trabalhos são poucos, né? E aí a gente pode olhar para a realidade também da Igreja da Glória. Nós temos muitos agentes pastorais? Temos, mas para a quantidade de pessoas que frequentam a Igreja da Glória, nós temos muito mais frequentantes do que aqueles que assumem o serviço, né? E aqui então, cada vez mais procurado, os cursos de noivo, catequese de adultos, tal, né? Crisma, são números imensos, 800, 500 pessoas. Eu acho que às vezes falta fazer também uma meia-culpa de quem já é agente pastoral. Porque tem uma música até que fala, né? E falta semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Às vezes a gente é tão apegado à nossa postura dentro da igreja, nossa posição de coordenador, de agente pastoral, que não quer que ninguém assuma aquele cargo. E aí tem o dono da igreja, e acho que toda igreja tem isso, né? Isso. E aí eu acho que falta ali a ser cristão de fato para dizer, está precisando de gente para servir aqui. Eu não estou fazendo bem, vamos chamar mais gente. Isso. Né? Então acho que tem que fazer ter a consciência que a gente não consegue fazer sozinho, isso. Né? Sim. Então eu preciso sempre aumentar o número de pessoas, tá? Para isso. Então, assim também a realidade em Pindoretama. Economicamente, a gente tem uma economia baseada na agricultura, porque é uma área de produção grande de rapadura, né? Então tem muita plantação de cana-de-açúcar e alguns engenhos que estão ali. Hoje é uma região procurada também para se montar aras, então tem muitas pessoas em Fortaleza que têm pequenos ranchos em Pindoretama,
com criação de cavalos. Já dá para patrocinar a festa padroeira. Lá de Pindoretama. Se a gente for um cristão que possa fazer a doação livremente, né? A gente está lá para receber. E outra forma de subsistência de Pindoretama é o comércio local e o trabalho na prefeitura. O que nos chama a atenção hoje em Pindoretama é um grupo de jovens que, vindo de educação municipal, porque estão na rede pública lá de Pindoretama, conseguem ascender às faculdades. Então, eu tenho um grupo de jovens hoje que fazem medicina, outros odontologia, outros estão na enfermagem, alguns estão na engenharia, né? Alguns fizeram psicologia. Então, é um grupo hoje que busca a formação formal, né? E estão chegando nisso. E tem alguns deles já voltaram para a cidade e já prestam serviço na cidade. Então, alguns jovens que terminaram medicina estão lá no posto de saúde, no hospital público de Pindoretama também. E tem chegado jovem vocacionado? Jovem vocacionado, nós temos hoje um. Nós temos um. Escasso. Aliás, minto. Nós temos um seminarista que está no terceiro ano lá de Pindoretama, que é o seminarista Matheus Barros. E nós temos um vocacionado que está iniciando, está nos encontros vocacionais, né? Existem alguns outros jovens? Sim, aparecem alguns outros jovens, mas a gente ainda são muito novos. Então, a gente está conversando e deixando acompanhando para o futuro. Mas ainda são jovens que estão no ensino fundamental 2, né? Então, precisa concluir o ensino médio para encaminhar. Padre, tem algum grande mestre que o senhor segue da filosofia ou da teologia? Alguém que você diria, esse daqui eu tenho inspiração? O mestre maior realmente é Jesus Cristo. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Mas eu gosto muito de ler, né, os textos da Chiara Lubich. Sim. Certo? Então, a Chiara Lubich, ela é dos focolares, né? Acompanhei muito, assinei a revista também. Cidade Nova há muito tempo. Olha, muito bacana. É muito bacana. Então, o texto bíblico, como eu disse, a minha espiritualidade é bíblica. Então, quando diz, façamos tudo para que todos sejam um, e um em Cristo Jesus, isso me faz entender o pensamento de Chiara Lubich, né? De trazer sempre Jesus ao centro, de estar sempre vivendo para esse Jesus que sofre, né? De olhar para o irmão com aquele olhar de unidade. Então, com isso a gente cresce, né? A gente cresce na arte de amar, que a gente vai crescendo. Então, o Focolare me dá esse sustento de espiritualidade, sabe? Então, eu gosto de ler os textos da Chiara Lubich. Inspiração de devoção. Eu gosto de Santa Teresinha, né? A figura de Santa Teresinha é importante nesse processo. Eu vejo a simplicidade e o amor em São Francisco, sabe? Ultimamente tenho me interessado pelos jovens, então a dimensão de fé de Carlos Acutis também, mas da Chiara Lubich também, que é beata, que é do movimento Focolare, também é uma expressão de juventude muito grande de fé. Então, é muito bom. Com a Chiara Lubich, a gente aprende aquilo, se tu queres, Senhor, eu também quero, né? Então, essa oração da Chiara Lubich me fez passar e entender a dor da perda, né? Enquanto a minha mãe estava doente. Então, era algo que a gente rezava, e eu passei a sentir, eu sei que é dolorido, mas se tu queres, Senhor, eu também quero. Então, seja feito segundo a sua vontade. Então, isso vai trazendo também, não conformidade, mas consciência daquilo que nós somos. Da finitude humana, mas também da vivência de fé, né? Outro texto, filósofo, eu gosto do Kierkegaard, que mostra as angústias e as possibilidades de viver. Gosto do Husserl, que fala dos fenômenos e dessa dimensão da fenomenologia como algo de um mar de possibilidades, né? E agora da psicologia, diante de todos os pensadores da psicologia, eu estou aberto e vivenciando
os pensamentos de Carl Rogers, na dimensão da ACP, né? Daquele atendimento centrado na pessoa. Né? Então, a gente vive isso. Então, acaba sendo uma dimensão muito personalista, de viver aquilo que é realmente a congruência no amor. Então, estamos Patrícia, nos encaminhando. mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho o Padre Alex uma pessoa muito espirituosa. Sim. E antes mesmo de começar aqui o podcast, a gente já veio conversado sobre alguns causos que acontecem aí durante as missas, durante alguns atendimentos do Senhor. E tem algum caso assim de missa, algum acontecimento que vale a pena? O senhor tinha contado a história de uma criancinha que subiu no altar? Essa história é boa. Fora essa do garçom, né? Que também foi. Tem alguns, assim. Aqui na igreja, não sei se vocês lembram que as crianças andavam muito e eu celebrava, eu gosto muito de celebrar aqui na Glória, porque a visão é muito ampla. E por ser uma visão muito ampla, a gente acaba vendo tudo em todos os lugares. E as crianças aqui gostavam muito de andar com aquele tênisinho de roda, né? Aquele que pisca também? Também. Que é um skate, assim, sai um patins. Isso, e eles saíam patinando. E eu ficava sempre olhando os meninos para lá e para cá. E eu sempre gosto de perceber a intenção dos pais. E os pais acham bonito, eu também acho, né? Quem é que não acha bonito uma criança patinando? É bonita a felicidade ali. Mas aí no dia eu fiquei... E aí a minha cabeça é muito inventiva, né? E aí nesse dia eu imaginei algo muito trágico. E aí no final eu tive que dizer na missa, né? Na homilia? Ou no Não, final? eu disse no final. Ah, tá. Eu falei no final da missa. Eu disse, olha, quando eu vejo o filho de vocês andando com esse tênis de rodinha, eu acho interessante. Eu estou até pensando em comprar um patins também, mas para andar ali na praça. Porque a imagem que me veio agora foi o seu filho descendo essa rampa aqui da central, tropeçando, caindo e batendo a testa nessa escadaria que tem aqui na frente. Ai, meu Deus. E aí todo mundo arregalou os olhos, né? E eu disse, e sabe qual é o mais trágico disso? Eu disse, não, é que aqui tem muito carro. Você vai tentar socorrer o seu filho e vai ter sempre um carro trancando o outro ali fora. Ai, meu Deus. Que ainda acontece, né? atualmente. Que ainda acontece. Então, assim, é interessante? Foi trágico, mas é interessante. Mas bem que essa moda passou, né? Eu não vi mais, passou, não. graças a Deus. Aí eu pedi, na época eu lembro de ter pedido, de dizer assim, olha, coloca uma sandália, evite, né? Esse tipo de coisa, evite. Minimiza a distração. Minimiza a distração, e aí foi. Mas tem 2 episódios aqui que eu acho também maravilhosos. As crianças aqui, eu celebrava algumas missas, e a missa de 11 horas vinha muitas crianças também. E eles trazem brinquedos. E aí teve um dia que estava a Liga da Justiça toda arrumadinha, sentada. Meu Deus. Cada um com um boneco. Era o Homem-Aranha, era o Hulk, era o Superman, era o Batman, todos lá. E eles brincando naturalmente e aquela voz alta, né? E aí foi na hora da homilia, eu olhei para os pais e disse assim, calma, eu vou ali conversar com eles um pouquinho, tá? E aí eu fui conversar com as crianças um pouquinho, e aí pedi para eles me mostrarem os bonecos, e ele foi mostrando, e aí eu tive que botar todos os bonecos dentro do contexto da homilia, para eles ficarem quietinhos. Então eu falava do Homem-Aranha que fazia isso, assim, tudinho, dentro do contexto da homilia, e depois do Superman. E aí eles ficaram todos quietos, esperando o boneco deles participar. E aí eu não encontrava para encaixar o Hulk em canto nenhum. E aí, como é que o senhor saiu né? nessa? E o bichinho do menino com o Hulk estava só esperando, e ele me apresentava o Hulk várias vezes, e eu... Como é que sai? Aí eu deixei o Hulk por final. Porque aí o Hulk é aquele que se transforma. Né? E eu disse, aí o contexto, eu acabei dizendo, assim a gente deve ser. Né? Pegar toda a força que a gente recebe de Deus e nos transformar. E ter a fortaleza. Aí eu peguei o Hulk para mostrar. Bacana. Assim tudinho. Você saiu bem, né? Muito bem. E o outro também foi um que, na época, até, eu acho que a Pasconha, ou alguém filmou e postou nas redes sociais, porque o garoto trouxe, imagina o que é que ele trouxe, o Yellow Submarino dos Beatles. Nossa. Né? Lindo. E aí todo mundo queria ver o Yellow Submarino. E aí estava naquela história também de todo Burburinho. mundo. Burburinho. E eu cheguei lá e disse assim, de quem é o submarino? Aí é meu. E eu disse, então vamos brincar? Vamos brincar. Eu disse, eu sou o comandante submarino, tá? Aí eles,
Tá. E vocês são os marinheiros, tá bom? Tá. E o marinheiro vai aonde? Dentro do submarino. Eu disse, então, onde o submarino estiver, vocês vão atrás, tá bom? Tá. E eu tive que fazer a homilia andando dentro da igreja. Nossa. Então, eu fui andando dentro da igreja. Não com foi o no presbitério? submarino. Não, foi Olha a dentro da novidade igreja aí, mesmo. eu ainda Naquela... não tinha visto essa, não. Dentro da igreja mesmo, maravilha. passando. E eles andando. E aí um olhar para mim e fez assim, a gente não chega no porto, não. Aí eu disse, daqui a pouquinho. E aí andava até concluir a homilia. E aí, no final, a gente concluía a homilia Maravilha. bem. Né? Interessante. Maravilha. E eu acho que o momento mais assim engraçado também daqui é a convivência com a Florzinha durante as missas. Florzinha Ai, Florzinha. Né? Domingo, Patrimônio 17 da horas. paróquia. É patrimônio da Domingo, paróquia. 17 Fizemos horas. reportagem com ela para o Jornal da Igreja. Minha nossa, Florzinha. deve Florzinha, ter sido domingo às uma 17 Até alegria. hoje é apaixonada, né? É, Pelo Padre Salles. pelo Padre Salles. E ela não tira. E ela é a única filha mais velha que a mãe. Porque ela tem os cabelos brancos e a foto da mãe não, né? Então a gente disse, Florzinha, quem é mais velho? Você e sua mãe. E ela disse, você sabe que sou eu, não tá vendo meus cabelos brancos? É uma graça, Florzinha. Né? É. Florzinha é Mas patrimônio imaterial aqui, cultural da igreja. Exatamente. É isso. Pois, Padre, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. E aí a gente queria muito que o senhor deixasse aquela mensagem especial. Ainda tem o bate-volta aí que o Marcelo vai fazer. Eu ainda tenho bate-volta, tem se um bate-volta. prepare. Tá certo. Mas aquela mensagem, né? Porque o senhor aqui é filho da nossa paróquia, temos todo um carinho especial pelo senhor. O senhor tem amigos aqui de longa data. Sim. Celebra conosco nas festas da padroeira, de vez em quando. Qual é a mensagem que o senhor deixa aqui para os nossos paroquianos, para os seus paroquianos também, para o povo de Deus que nos assiste? Assumir a misericórdia de Deus como força de vida no ser cristão. Então, eu acho que esse é o caminho para que a gente possa entender, acolher um ao outro, viver nessa graça, ser obediente, respeitoso, acolhedor. Então, assim como diz em Filipenses, ser realmente o seguidor de Cristo, né? Olhar para Ele, viver com Ele. Então, se você precisa confiar em Deus, confie no Senhor. E na passagem em que Pedro põe a prova e quer caminhar sobre as águas, Jesus sempre repete, olhe para mim. Então, quando você não desvia o olhar. Então, no seu andar da vida, é assim que a gente precisa. Vai ter tropeços. Às vezes a gente vai sentir que está afundando, mas a gente não pode tirar o olhar de Cristo. E sabendo que Ele é o nosso caminho de salvação. Então, a gente reza todos os dias para que essa unidade se construa, a unidade na misericórdia e no amor. Muito bom. Muito objetivo e profundo, né? É. Sim. Eu acho que atende a todos nós, né? Atende. Não é fácil não, mas atende. Tem uma coisa interessante. Não é fácil. Sabe? Não é fácil. Mas quem diz que as coisas difíceis são impossíveis? Também não é impossível, né? Exige de nós compreensão, perseverança e estar no caminho. Talvez o nosso único problema hoje é querer receber tudo pronto, né? E aí vai um recado para as jovens e para os jovens. Ultimamente eu tenho comunidade Santo Antônio. Eu tenho visto as pessoas deixando de rezar por Santo Antônio para pedir seu companheiro, assim como a gente fazia por tradição. Tem gente que já tem Santa Rita de Cássia, né? Que é das causas impossíveis, né? A gente conhece alguns agentes da Pascão que estão nessa situação. Ou está na briga entre Santa Rita e Santo Expedito, é? É tipo isso, padre. Tipo isso. Pois é, mas assim, eu vejo as pessoas hoje rezando e dizendo, padre, eu estou rezando sempre, estou pedindo a São José, o meu José, né? E os jovens, estou pedindo a Nossa Senhora, a minha Maria. Não vão encontrar. É isso que a gente precisa ter consciência. Não vão encontrar, porque quando você está desejando um José na sua vida, você está querendo encontrar um homem perfeito. E você não vai encontrar. Quando você reza para Nossa Senhora pedindo uma Maria, você está querendo uma mulher, uma esposa perfeita. Isso não vai encontrar. O que vai encontrar, sim, são pessoas que se encontram por amor. E no amor precisa sacrifício e doação, porque é esse amor que Deus nos dá. Maravilha. Né? E nesse amor que Deus nos dá, a gente precisa ter essa construção. Eu preciso encontrar a pessoa que, junto no amor, possam se transformar depois num José e numa Maria.
É um caminho de santidade. É um caminho de santidade. É buscar o caminho da santidade. E não encontrar pronto, né? E Pronto. também é difícil. Como tudo que custa. Pois é. Tudo que muito vale, muito custa. Isso. Eu costumo dizer que pronto, só McDonald's e só dura 10 minutos. É, né? Porque lá, depois de 10 minutos, tem que descartar o sanduíche, né? Então, é isso que a gente quer para a vida? Um amor perfeito por pouco tempo? Não. Então, a gente tem que entrar sempre no caminho. Bacana. Pois vamos lá? Padre, esse bate-volta que a gente faz sempre ao final são perguntas objetivas, respostas igualmente pontuais, para a gente ter um conhecimento mais amplo dos seus gostos Eita! Vai ser fácil. É fácil. É fácil. Vamos lá. Padre, um santo de devoção. Um santo de devoção. São Francisco. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia. Vixe, tem vários, mas eu gosto muito do Cântico dos Cânticos. É o meu também, foi o que eu falei, inclusive. Uma música católica que marca a minha vida. Uma música católica que marca a minha vida pode ser... Pode ser dando uma palhinha, viu, se quiser. Não, eu estou tentando lembrar do nome, porque eu sou péssimo para lembrar os nomes. Eu sei Então qual é a cante o música. refrão. Então, cante aí a sua palhinha. É Meta Certa, do Genrosso. Como é que é a música? Meta Certa do Genrosso é... Ah, não vou lembrar agora. Meta Certa, depois eu Meta procuro. Certa. É, É dos focolares, do né? Focolare. É uma música Um do Focolare. católico que me inspira. Um católico que me inspira. Também tem alguns. Mas um católico que me inspira, que me mostra um caminho de santidade, é Dom Bosco e Domingos Sávio. Muito bem. E um momento marcante da minha caminhada. O momento marcante da minha caminhada, acredito, tenha sido o dia da minha ordenação. Porque ali foi um dia de entrega, de aceitação da vontade de Deus na vida e de compromisso, né? De compromisso. Eu acho que... Eu espero muito que um padre responda que o dia mais importante da caminhada dele foi a ordenação, sabe, padre? Porque eu acho que realmente deve ser... É, Você se mas- tornou clero ali, né? Para Acho mim é o dia fantástico realmente isso. importante. Acho fantástico. Padre, e antes de nos encaminharmos para o final, o senhor poderia deixar para os nossos espectadores, para quem está participando com a gente desse momento, uma mensagem de fé, de esperança, para que eles possam terminar o dia de hoje assistindo esse movimento, esse podcast, de uma maneira mais certa, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais esperançosa? Estamos ainda vivendo o jubileu da esperança, né? E o que é ter esperança? Às vezes a gente confunde a esperança como uma espera passiva das coisas. Mas não. A esperança é confiar sempre no amor de Deus e, confiando nesse amor, a gente manter na espera em Deus a força de mudança. Então, uma mensagem que a gente pode dizer é que a esperança nunca decepciona. Que a gente possa manter isso na vida como força de amor. Então, acreditando nisso, rogue a Nossa Senhora, peça o Espírito de Deus sabedoria e discernimento para encontrar nesse caminho de esperança a força de paz para a gente construir essa unidade. Perfeito. Pode nos dar a bênção? Sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que pela intercessão de Nossa Senhora da Glória, que pela intercessão de São Carlos Acutis, recaia sobre todos vós a bênção do Deus cheio de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu já estou chamando o Carlos Acutis de São, porque ele vai ser canonizado agora dia 7 de setembro, já está Isso. pertinho, a gente já vai se acostumando em ver um jovem cristão de calça jeans, que joga videogame, que escuta música e que vive a graça de estar no meio do mundo sendo santo. Então, para ser santo, como diz Chiara Lubick, seja normal. Né? Às vezes a gente acha que a santidade precisa buscar os altares. Seja normal. E o que é ser normal? É ser um cristão convicto. Perfeito. Vamos terminando então, né? Faça as honras, Patrícia, da despedida. Agradecemos então, Padre Alex. Foi uma conversa maravilhosa, né? A gente estava nessa expectativa boa de contar com o senhor aqui no podcast. E aí eu mando aqui um beijo de toda a nossa comunidade, que o senhor sempre nos leve no seu coração e nas suas orações. Muito obrigada. E eu diria até mais, nesse coração missionário, né? Verdade. Vocês estão sempre no coração, no pensamento. Eu rezo muito por todos vocês, né? A gente conversa, sempre encontro. É uma alegria sempre, como eu disse, voltar em casa. Desculpe ter demorado,
né? Não, foi tranquilo. Essa promessa faz tempo, viu, gente? Faz tempo, mas é porque os afazeres estavam esperando o melhor momento para isso, né? Então, esse foi o melhor momento. Então, muito obrigado também pelo convite e que a gente possa sempre manter essa unidade. Maravilha. E que nós possamos reforçar os espectadores, né? Que não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal do YouTube. E nos seguir também nas redes sociais, para que a gente possa, quanto mais partilhado, mais levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. Amém. Siga @Paróquia Glória e também o nosso YouTube, né? Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a mais famílias, a mais lares, a mais corações. Então, até o próximo GlóriaCast. E se quiser também, siga lá meu Instagram, que é PE de Padre Alex de Brito. Então, a gente vai se encontrando também nas meios virtuais, tá? E a paróquia é Nossa Senhora das Graças. Então, Paróquia das Graças. Paróquia de Pindoretama, o Instagram, na verdade. @Paróquia de Pindoretama. Tá bom? Perfeito. A edição vai ser bem feita pelo nosso chefe master, Nicásio. Com certeza. Ele vai colocar lá todos os arrobas bonitinhos. Não é não, Nicásio? Pronto, gente. Então, até o próximo GlóriaCast. Um abraço a todos e até mais. Até mais.